Esse vídeo é o primeiro de uma série de 3 vídeos sobre os aspectos conscientes e inconscientes do abuso emocional. Há muito tempo as pessoas me perguntam isso e eu julguei que eu devo fazer uma série de alguns vídeos relatando aspectos disso, discutindo aspectos disso, para ficar mais ou menos claro o que é consciente, o que é não consciente, que momentos é consciente e que momento é inconsciente. Né? Então, antes de tudo, vamos partir para uma definição. Né? O que é consciência na psicologia? Né? O inconsciente é uma categoria que estava presente na psicanálise, né? E que tinha relação com sentimentos, pensamentos, crenças que são reprimidos e recalcados, né? Que se encontram, que não são aceitos por você, você não aceita que você pense aquilo, então aquilo representa um desejo, né? E aquele desejo não é trazido à sua linguagem, você não consegue pronunciar, você não consegue falar sobre eles. Né? Digamos que o objetivo da terapia na psicanálise é trazer esse inconsciente à tona, ou seja, trazer seus desejos, suas crenças, tudo que você não nomeia e sobre o qual você não quer falar e que de certa forma, no fundo é inconsciente porque está reprimido, mas orienta de alguma forma as suas ações. Né? Como se formaria esse inconsciente na psicanálise? A partir da criação da família ou da falta de uma família, a partir da formação da sua personalidade. Né? Na psicologia comportamental, o inconsciente, alguns dizem que o inconsciente não existe na psicologia comportamental. Existe sim, o que é chamado de inconsciente no behaviorismo, na psicologia comportamental, tem a ver com aquilo que é inacessível ao discurso, você não. Então tem um aspecto semelhante, você não consegue falar sobre aquilo, muitas vezes porque são condicionamentos de sua infância, de uma fase da juventude, em que você haja com automatismo, né? Como a psicologia comportamental se preocupa com o comportamento. Então, quando ela vai falar de inconsciente, ela fala são aqueles comportamentos automáticos, que você não pensa sobre eles, você só faz, e você não sabe muito bem por que você faz. É algo que funciona como um costume. Você acostumou a fazer, você faz porque está acostumado. Terceiro, questão que se um primeiro critério dessa questão da psicologia comportamental é não ser acessível, ser automático, um terceiro seria não ter um histórico disponível, né? Ele é algo inconsciente no behaviorismo, é aquilo que você não consegue acessar, você age automaticamente e não consegue ter memória de como aquilo se deu. Então, muitas vezes, o que temos nessa perspectiva o inconsciente é aquilo que nós não conseguimos estabelecer a causa muito bem. Uma vez, então, estabelecida a causa, aquilo vem ao nível consciente. Você já sabe por que você age assim. Né? Então, behaviorismo, a psicologia comportamental se preocupa com o comportamento, com como as pessoas agem, então a causa do que faz elas agirem, como estabelecer essa causa, que tipo de comportamento automático se dá aí. Então temos o inconsciente pensado como comportamentos automáticos não conhecidos, cuja causa não é conhecida. Né? Na psicologia cognitiva, há uma espécie de junção de algumas ideias da psicanálise com as ideias da teoria comportamental, e em que a consciência, então na psicologia cognitiva, a consciência e a inconsciência, né? É importante tomar essa ideia da psicologia cognitiva porque a maior parte das terapias para transtornos de personalidade são terapias cognitivas, as terapias para regulação emocional, muitas delas são cognitivas, então é importante ver essa distinção de que consciência e inconsciência nessa vertente da psicologia tem a ver com o conhecimento da relação entre crenças, pensamentos, comportamentos e emoções, né? O que são aquelas coisas que você acredita, que são importantes para a sua vida, o que você pensa quando está em casa, o que você fica remoendo, como você se comporta com as pessoas e o que você está sentindo. Né? Então, muitas vezes o objetivo da psicologia cognitiva é o ganho de consciência. Ou seja, você saber como
o que você acredita se relaciona com o que você sente, como você se sente quando você se comporta desse jeito, o que você pensa em relação ao que você sente, o que você pensa em relação ao que você se comporta, o que você pensa dos outros, o que você pensa do seu pensamento. Então o nome disso de pensar sobre o pensar e sobre essas relações em geral é metacognição. Então, muitas vezes o objetivo de uma terapia cognitiva é ganhar metacognição e de seguir, ou seja, levar os processos que estão inconscientes, porque você não consegue ter conhecimento da relação entre eles para o conhecimento. Então você sai da inconsciência para a consciência à medida em que você conhece como se relacionam suas crenças, seus pensamentos, seus comportamentos e suas emoções. Bom, isso tudo é para ter uma terminologia de partida, né? Então, com a consciência, inconsciência tem a ver com autoconhecimento, com saber dos seus processos interiores, saber como seus processos interiores se relacionam com os processos exteriores, que se relacionam com as coisas que você acredita, pensa, porque muitas vezes a gente acredita numa coisa e age de outra forma, sente uma coisa e pensa uma coisa a respeito do que sentimos. Então, ter consciência é ter autoconhecimento, de certa forma, né? Então, sob essa perspectiva, inconsciente é desconhecer essas relações entre essas coisas, né? Crenças, pensamentos, comportamentos e emoções, né? Então, o que podemos pensar? Então, alguém é consciente quando ela tem esse autoconhecimento e consegue estabelecer essas relações. E algo é inconsciente quando você não consegue entender direito essas relações em você, né? Bom, o que vemos em comportamentos abusivos e o que vemos em comportamentos codependentes, até em comportamentos contradependentes, também tem vídeo sobre isso aqui no canal, é um alto nível de inconsciência, né? Ou seja, você não sabe por que você está naquela relação ou porque você não se comportou daquela forma naquela relação, alternando para momentos de consciência. Ou seja, há momentos em que se torna acessível que a forma que você se comportou, que você agiu, e o que você está sentindo não foram adequadas, né? Que você sentiu uma coisa e se comportou de outra coisa, você pensou algo de maneira equivocada que não tem a ver com a forma que você se comportou, né? Ou dar um exemplo no caso de codependentes, de você busca um relacionamento íntimo, de companheirismo, de presença e namora uma pessoa que é ausente, é emocionalmente distante ou invalidante, né? Significa que você gosta de sofrer? Não, significa que você não entende bem o que te mantém naquela relação, porque você não está entendendo bem como você se comporta e a relação disso com as suas emoções. Que emoção que está te vinculando? Será que é o medo? Pode ser outra e não ser o afeto, né? Então é um grau de confusão sobre o grau de consciência. Por isso muitas vezes ficamos em relacionamentos abusivos, porque não temos consciência exatamente do que sentimos, né? Da mesma forma, comportamentos abusivos são muitas vezes abusivos porque misturam muitas coisas. A pessoa age de uma maneira contraditória com o que ela acredita ou com o que ela sente, reprime o que ela sente, não pensa no que ela sente. Aliás, isso é muito comum em pessoas abusivas, repressão emocional. Você gosta de alguém, você reprime. Ou você transforma em outra coisa, ou você acredita em coisas que não têm fundamento na realidade. Então a sua relação, as suas crenças não estão em acordo com o seu pensamento, com os seus comportamentos, né? Você tem crenças, você age de outro jeito, não tem fundamento nos fatos, então uma confusão, uma dificuldade de autoconhecimento e de conhecimento das relações, né? Bom, então de certa forma, quando falamos de ganho de consciência, a terapia fornece isso, né? Eu falo muito da importância da psicoterapia, de como não são fáceis as soluções para comportamentos abusivos e nem para superar relacionamentos abusivos, é que precisamos endossar uma psicoterapia, e esse exercício de ganho de conhecimento sobre si é longo. Ganhar consciência sobre seus processos é ganhar conhecimento sobre seus processos, né? É desenvolver metacognição, pensar sobre pensar, relacionar crenças, pensamentos, comportamentos e emoções. Não é um processo fácil, né? Você precisa de muito tempo para desenvolver isso, né? Só que então, vamos às questões, né? Então,
muitas pessoas perguntam se situações de abuso emocional, pessoas abusivas, se elas são conscientes, se elas fazem com consciência. Mas a pergunta é feita com uma confusão. Muitas vezes elas perguntando se as pessoas têm consciência do que elas fazem, perguntando, na verdade, se elas têm intenção no que elas fazem. Essa pessoa quis me machucar. Então nós temos mais uma coisa para bagunçar a compreensão. Nós temos comportamentos conscientes, comportamentos inconscientes. O consciente é você sabe por que você faz algo e como isso se relaciona com o que você sente. O inconsciente, você não sabe como se relaciona com o que você sente, com o que você pensa, você não tem autoconhecimento. E a intenção significa que você quer fazer algo, né? Você tem intenção em provocar algo. Muitas vezes a gente pode ter um comportamento abusivo e é frequentemente o caso, situações em que é não consciente, inconsciente, mas intencional. Como assim? Então a pessoa não tem consciência sobre o que está acontecendo com ela, mas ela faz algo em relação ao outro. Sim, exatamente isso. É o que é mais frequente. Não significa que elas não façam coisas sem querer, mas elas vai se tornar sem querer quando elas pensarem sobre aquilo. Se pensarem sobre aquilo. No futuro, se elas repensarem a situação. Na hora elas podem querer aquilo. Tem intencionalidade na hora, mas às vezes não tem consciência porque elas têm um autoconhecimento equivocado. Elas não sabem o que está se passando na situação. Elas não sabem que os pensamentos delas estão distorcendo a compreensão de uma dada situação. Para elas, a intenção delas muitas vezes elas acham que estão fazendo bem ou que estão se protegendo contra uma agressão de você, né? Porque os pensamentos delas não são adequados aos comportamentos das pessoas que estão se relacionando com ela, o que faz elas exibirem comportamentos inadequados ou sentirem coisas inadequadas, que não estão de acordo com o contexto, inadequado porque não está de acordo com o contexto do momento, né? Então, consciência e inconsciência também se relacionam com isso, que é a intencionalidade, né? Muitas vezes a situação de abuso emocional, pessoas abusivas, muitas vezes vão ter então essa combinação estranha de inconsciência, mas intencionalidade ou não intencionalidade, né? Eu acho que uma das coisas que mais chama atenção em pessoas abusivas é quanto eles têm dificuldade de mudar seus comportamentos, porque eles têm dificuldade de refletir sobre seus próprios comportamentos em relação com suas emoções e com seus pensamentos. Eles consideram, lembrem da primeira definição, a da psicanálise. Ela diz que o inconsciente tem a ver com aquilo que reprimimos, recalcamos, escondemos de nós mesmos. Pessoas abusivas recalcam suas crenças, muitas vezes, ou seus pensamentos, e não conseguem trazer à tona. Eles consideram inaceitáveis o que eles sentem ou o que eles pensam, né? Então eles rejeitam em si próprios. Às vezes eles assumem. Tanto que muitas das experiências das pessoas com pessoas abusivas é que às vezes as pessoas parecem que têm uma epifania, um brilho. Olha, eu acho que eu tenho comportamentos assim, que eu não sou uma pessoa muito, muito boa em tal coisa, que eu não sei lidar com as minhas emoções. E depois a pessoa continua, não muda, né? Porque aparece uma epifania, às vezes elas conseguem estabelecer essas relações, só que é muito doloroso, por isso elas permanecem no nível inconsciente. É muito doloroso para as pessoas pensar nos seus próprios problemas. Uma coisa típica do trauma, ou de pessoas que foram muito mimadas, ou que foram muito traumatizadas. É engraçado, pessoas muito mimadas e muito traumatizadas apresentam o mesmo efeito quando adultas. Um autocentramento, e esse autocentramento significa, eu penso em mim, dos meus objetivos, mas eu não penso em mim, no que eu penso, porque pensar no que eu penso me causa dor. Eles têm dificuldade de desenvolver insight, reflexão sobre si próprios. Eles refletem sobre os outros e sobre os objetivos práticos da vida, né? Eles conseguem agir com o que eles querem na vida, mas não conseguem pensar sobre eles mesmos, muito menos pensar sobre o que eles sentem, né? Ou sobre o que eles pensam, né? Então, muitas vezes pessoas que são abusivas, pessoas que têm transtornos de personalidade, eles vão ter um nível mais elevado de inconsciência, o que significa que eles vão ter mais incapacidade de pensar sobre como eles relacionam as coisas dentro deles,
né? Então eles permanecem conscientes porque não conseguem ficar refletindo sobre eles, né? Então tem um nível maior de inconsciência, e quando eles trazem a consciência, eles sentem uma dor maior, né? Então, muitas vezes as atitudes deles são inconscientes e intencionais. E isso significa que eles podem estar com uma raiva de você, mas uma raiva que não é de você. Eles podem estar com uma raiva deles próprios, em que, naquele momento, eles não conseguem pensar na raiva que sentem. Eles podem ter uma insegurança com eles mesmos, uma insegurança sobre o que eles fazem, uma insegurança nas relações. Eles podem ter medo da perda, podem ter raiva porque eles têm medo de perder o outro, mas eles transformam essa raiva, que é uma autorraiva, em raiva externalizada. Então, e por não pensarem nessas emoções, eles colocam nos outros. Eles não conseguem pensar sobre o que eles estão sentindo e eles buscam fora explicar isso. Eles não são capazes dessa autorreflexão, então eles jogam em alguém que está próximo o motivo da que eles sentem. Eles não conseguem pensar no próprio histórico de pensamento, de emoções deles, né? Bom, e por que acontece isso, né? Tem duas categorias que vão ser mobilizadas também nos outros vídeos, né? Que é a de distorção cognitiva e de dissonância cognitiva. O que é uma distorção cognitiva? Distorção cognitiva é quando você tem uma crença muito ruim sobre si próprio, ou muito ruim sobre os outros. Se você acha, por exemplo, que as pessoas sempre são enganadoras e mentirosas, porque você foi criado num contexto em que seus pais eram enganadores e mentirosos, você vai distorcer as coisas achando que todo mundo é assim. Se você acredita que você é uma pessoa que ninguém vai te respeitar, que as pessoas te desrespeitam porque seus pais te desrespeitavam, então mesmo que alguém não te desrespeite, você vai distorcer a realidade para ver desrespeito, né? Então, distorção cognitiva tem a ver com você distorcer a realidade e ver coisas onde não tem. E por outro lado, a dissonância cognitiva significa você age de uma maneira que não está de acordo com as suas crenças. Você acredita, você, por exemplo, vamos supor, você é uma pessoa religiosa, acredita em bondade, empatia, várias coisas assim, e diz isso. Só que na prática você é egoísta, agressivo. O que acontece? Você, não sendo capaz de aceitar que suas crenças não estão de acordo com a realidade, você diz que os outros te fizeram agir desse jeito, né? Então, você não está consciente de si próprio. Você está inconsciente, mas significa que a sua acusação do outro é não intencional ou intencional? É intencional. Você tem intenção em fazer aquilo. A pessoa que age assim, ela tem intenção. Ela vê no outro o problema, ela realmente vê. Então, ela tem a intenção de acusar o outro, né? E a acusação não é não intencional, só que ela é inconsciente. Então, é importante distinguir essas coisas. O que vemos na prática, então, de uma pessoa abusiva, né? Caminhando para terminar esse vídeo, vou continuar em outros. Que eles apresentam níveis variados de consciência, oscilantes, às vezes estão conscientes, às vezes estão inconscientes. Às vezes eles vão reconhecer que, olha, eu acho que eu tenho um problema, eu acho que eu sou uma pessoa egoísta, acho que eu não vou te fazer bem se a gente continuar esse relacionamento, eu não sou uma pessoa tão boa como você acha que eu sou. Eles vão falar coisas sobre o que eles podem fazer, eles vão ter eventuais momentos de consciência. Em crise, no entanto, eles vão achar que estão plenamente conscientes quando eles estão mais inconscientes. Eles vão ter certeza das crenças negativas e das distorções cognitivas deles. Eles vão, quando estão em crise, as pessoas abusivas, elas vão se orientar totalmente pelas distorções cognitivas. E a partir dessas distorções, elas vão ter certeza do que elas acreditam, quando na verdade elas estão errando com toda certeza, né? Em crise elas vão negar que tem algum problema e eles vão dizer que o problema é dos outros, né? Mas na verdade em alguns momentos elas vão ter um grau de consciência. Na crise elas estão totalmente inconscientes, né? Mas elas então vão oscilar. No íntimo, elas podem saber que tem algo errado com elas. No íntimo, na vida privada, elas podem até fazer uma confissão a vocês, dizendo, eu tenho alguns problemas, eu tenho dificuldades. Só que na maior parte da vida, na vida pública, elas tendem a achar que agem de maneira correta e tendem a sustentar isso. E na maior parte do tempo elas vão acreditar nisso, né? Então elas vão oscilar
E quando elas acreditam nisso, na verdade, elas estão inconscientes. Elas vão ter momentos de consciência em que elas vão perceber. Isso é o mais comum. Momentos de consciência em um grau alto de inconsciência. Significa que elas podem ter intenção? Elas podem ou não podem. Quando alguém, por exemplo, quer machucar, uma pessoa abusiva quer machucar, ela pode acreditar por uma distorção dela que ela fez isso para se defender. Ou pode acreditar que fez isso para o seu bem. Muitas vezes, pais abusivos fazem isso. Eu fiz isso para o seu bem. E relacionamentos abusivos, muitas vezes a pessoa encara que o outro está a ofendendo, sendo que o outro não está ou ameaçando ou chantageando. E aí faz para se defender, quando não tem ameaça nenhuma. Né? Então são distorções cognitivas que orientam isso. Né? Baseadas em crenças inadequadas sobre a vida social ou sobre si próprio. Né? Então, uma coisa que eu queria deixar claro nesse vídeo, antes de passarmos aos próximos, né, é que a consciência, os níveis de consciência e inconsciência variam e que tem a ver com capacidade de reflexão, de autorreflexão, de autoconhecimento. E em alguns momentos, pessoas abusivas vão ter um nível de consciência. Em muitos momentos, eles vão ter intencionalidade, mas uma intencionalidade baseada numa distorção de fatos. Mas na maior parte do tempo, os comportamentos vão estar inconscientes porque não tem a ver com autoconhecimento, com o esforço de conhecer as relações, as relações do que sentem, do que pensam, do que acreditam, de como se comportam. Né? Mas há momentos, sim, de consciência e há um grande nível de intencionalidade, mas distorcida. Uma intencionalidade distorcida por crenças que são disfuncionais e que foram criadas num ambiente ou muito mimador ou muito abusivo da infância dessas pessoas. Né? Continuaremos no próximo vídeo. Eu peço que continuem assistindo os vídeos sobre essa questão do consciente e inconsciente na relação de abuso emocional.